Alô, devoto, que alegria ter você juntinho com a gente aqui na TV Pai Eterno. Neste mês de novembro, nós temos uma devoção muito especial. De maneira particular, os redentoristas aqui do nosso Centro-Oeste, a devoção ao Padre Pelágio, ao nosso venerável Padre Pelágio. Então, durante todo esse mês de novembro, nós faremos um especial, contando um pouco da vida, da história, trazendo testemunhos, porque eu tenho a certeza de que pela intercessão do Padre Pelágio, muitas graças acontecem e podem acontecer na nossa vida e no nosso coração também. Então, acompanhe tudo com a gente aqui no Alô Devoto. Você sabe que a proposta do programa Alô Devoto é trazer para você uma prestação de contas, é isso mesmo, uma prestação de contas de como estamos trabalhando na evangelização, seja na construção da nova Casa do Pai, nas nossas obras sociais, também na manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade e também fomentando as vocações redentoristas, animando jovens para que sigam a sua vocação, ouçam esse belíssimo chamado do nosso Senhor, do nosso Redentor. Por isso a gente começa agora o Alô Devoto dedicando a nossa oração, o nosso coração, pedindo a intercessão do Padre Pelágio. Ó venerável Padre Pelágio, intercedei por cada devoto do Divino Pai Eterno, de maneira muito particular, por aqueles que precisam de uma graça na saúde, que estão debilitados, fazendo tratamento médico, acompanhando naquele processo de exames, todos aqueles que trazem uma doença crônica, que precisam da recuperação, do restabelecimento da sua saúde. Nós contamos com a sua intercessão e sabemos que o Senhor intercede por cada um de nós, Padre Pelágio. Está sempre conosco, nos unindo sempre ao Divino Pai Eterno. Amém. E como é bom descobrirmos, a maravilha da nossa igreja, a comunhão dos santos, a comunhão daqueles que viveram aqui nessa terra, uma vida reta, uma vida em santidade e que com certeza intercedem por nós no céu. E hoje eu vim aqui, estou hoje na Igreja Santíssimo Redentor em Trindade, bem próximo do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, que é um local muito visitado e muito frequentado pelas pessoas que vêm de outras cidades e estados conhecer aqui o Santuário Basílica, sempre passam por aqui para fazer as suas orações ao Padre Pelágio. Só que essa igreja, apesar de se chamar Santíssimo Redentor, é muito conhecida como a Igreja do Padre Pelágio. E já já nós vamos descobrir essa história e conhecer um pouquinho também dessa história de fé, missão e devoção do Padre Pelágio. E para falar um pouco mais sobre a realidade, a vida do Padre Pelágio nessa nossa terrinha, no Centro-Oeste, aqui no estado de Goiás, eu trouxe um convidado muito especial, que é o Padre João Otávio, ele que é reitor aqui da Igreja Santíssimo Redentor. Seja bem-vindo no Alô Devoto, Padre. Obrigado TV Pai Eterno. Aqui estamos para falar um pouco sobre essa história e a história mais importante, que é a do nosso querido venerável Padre Pelágio. Padre, mas para começar, eu queria que o senhor respondesse uma questão. A igreja se chama Santíssimo Redentor, mas popularmente todo mundo conhece aqui como Igreja do Padre Pelágio. Por quê? É verdade. Nós sabemos que desde o início esta igreja foi construída pelo Padre Antônio Borges, pelo povo que colaborou, tanta gente colaborou para construir esta igreja, já foi dedicada ao venerável Padre Pelágio, para sua beatificação e também para a sua canonização, que ele já é venerável, já no seu processo, então temos essa alegria de ter ele como venerável, mas ainda estamos rezando pela sua beatificação e pela sua canonização. Padre João Otávio, outra questão. Queria que o senhor apresentasse para quem nos acompanha aqui no Alô Devoto, como é a realidade, como foi a realidade de vida do nosso venerável Padre Pelágio. É uma alegria falar sobre isso, sobre essa história tão bonita do venerável Padre Pelágio. Sabemos que ele veio da Alemanha.
E nós temos a nossa memória, os missionários redentoristas aqui em Goiás e também em São Paulo, desde 1894, quando vieram os alemães, né? Metade ficou em Aparecida, metade veio para Goiás, para celebrar e para estar junto do povo, dos romeiros do Divino Pai Eterno, cuidar aqui da evangelização em Trindade. Mas o venerável Padre Pelágio veio na segunda turma dos missionários redentoristas, em vista já de continuar e fortalecer aqui a evangelização no estado de Goiás. Então, na história, o que a gente sabe é que ele, assim que ordenou, ainda padre jovem, ele quis vir para Goiás. E ele, sabendo da necessidade do povo do sertão, naquele tempo, né, a grande parte do povo estava ainda na área rural, e ele se encheu de alegria ao doar a sua vida como missionário redentorista aqui no sertão de Goiás. Então, esse é o primeiro ponto. E depois, chegando aqui, então ele se identificou realmente com o povo humilde, simples. Muitos ainda não sabiam ler, escrever, e ele se adaptou com a língua. Sabemos da dificuldade da língua alemã, né, para se adaptar na língua portuguesa, e ele fez isso muito bem. E ficou aqui mais de 50 anos evangelizando. E nesse tempo, a gente sabe também que ele voltou a São Paulo, que era a província, aqui era a vice-província, em obediência devido às necessidades de São Paulo. Mas ele ficou muito triste, chegou a adoecer quando estava em São Paulo e descobriu que era saudade de Goiás. Então, ele o pouco tempo que ele teve aqui no início, antes de voltar a São Paulo, ele já tinha se identificado com o povo simples e humilde. E teve que voltar aqui, onde ele doou toda a sua vida, a maior parte, mais de 40 anos aqui em Trindade, abençoando o povo que vinha nas romarias. Então, a história diz que ninguém voltava para casa, para as suas residências, se não fosse abençoado pelo venerável Padre Pelágio. E, além disso, a grande marca da sua evangelização aqui foi as desobrigas em diversos lugares. Hoje nós temos cidades fundadas, cidades grandes até, por exemplo, em Umas, que está aqui próxima à Trindade, mas muitos outros lugares foram fundados pelo trabalho, pela catequese, pelos sacramentos que ele ministrava nas fazendas, ajuntando todo o povo. E essa foi a grande marca da sua presença aqui em Goiás, levando o Evangelho, levando a catequese. Como sabemos também que Santo Afonso, fundador da Congregação Redentorista, quando ele saiu de Nápoles e foi para as montanhas onde estavam os trabalhadores, o povo não sabia nem sequer rezar. Muitos não sabiam nem fazer o sinal da cruz, diz a história. E Santo Afonso, então, se identificou com aquele povo e lá ficou. Hoje está lá a Capela do Entardecer, ou seja, que todas as tardes Santo Afonso reunia com os trabalhadores para ensinar a base católica, a oração em primeiro lugar. Assim também foi o venerável Padre Pelágio aqui em Goiás. Então, esse lado muito semelhante, né, de Santo Afonso e o venerável Padre Pelágio, de se identificar com o povo humilde da área rural e apaixonar, né, por essa catequese, levando a oração, ensinando o povo a rezar, levando os sacramentos, né, o batismo, a crisma, o matrimônio, porque nas desobrigas era assim. Fazia todos os sacramentos e o padre ficava o tempo necessário, às vezes até mês ou 15 dias, de acordo com a necessidade religiosa e social de cada região.
E agora a gente vai conferir um testemunho de um devoto que pediu a intercessão do venerável Padre Pelágio. Por ter algumas complicações, doença, a gente pedia a graça dele. Então fomos recebidos, né, pela generosidade dele, que ele tinha aqui na terra, né? Hoje ele está lá no céu, né? E a gente está aqui pedindo para ele até hoje. E, a minha mulher teve enferma há muito tempo, né? Aí ele concedeu por ela, né? Olhou, ajudou nós. Nós recebemos essa graça através dele. E então foi muito bom, né? Deu muita força para minha mulher. Ela estava acamada, né? Aí nós vinha participar da missa, pedia para ele, né, que desse uma força para ela recuperasse, né? Mas chegou um ponto que Deus levou ela, né? E a gente continuou pedindo o Padre Pelágio para dar força para a gente participar dessa Santa Missa que vamos celebrar dentro de alguns instantes. E então é isso aí. E para encerrarmos o Alô Devoto de hoje, que nós falamos sobre o venerável Padre Pelágio, nada melhor do que fazer a oração, clamando pela sua canonização. Então, Padre João Otávio, junto comigo, vamos rezar, encerrando o nosso Alô Devoto. Vamos lá, Padre? Ok. Ó Divino Pai Eterno, que concedestes ao venerável Padre Pelágio o dom de anunciar o Evangelho aos pobres e abandonados, concedei-nos seguir seu exemplo de dedicação e invocá-lo como nosso modelo e protetor, logo que a Santa Igreja oficialmente assim o declarar. Também vos pedimos a graça que mais necessitamos. Peça nesse momento a graça que você está necessitando. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Padre João Otávio, pela acolhida e obrigada também para você que esteve conosco, viu? Até o próximo Alô Devoto. Até lá.